Boa noite a todos, paz do Senhor. Venho aqui neste momento trazer uma mensagem para mim e para você, para a edificação das nossas vidas, para nos aproximarmos mais do Senhor. Hoje o nosso tema é renúncia. Vamos entender como devemos renunciar e por que temos que renunciar. E eu quero pedir para você que, antes de tudo, vá lá embaixo no nosso canal, compartilhe, comente, se inscreva no canal, dê a sua curtida, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Convido você a abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 23, que a palavra do Senhor diz assim: E Jesus proclamava às multidões: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, dia após dia, e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porquanto, de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória e sob as honrarias do Pai e dos anjos. Com certeza vos asseguro que alguns aqui se encontram, de modo algum passarão pela morte antes de verem o reino de Deus. Amado e querido irmão, falar de renúncia é dizer que nós devemos abandonar a nossa carne, os nossos desejos carnais, os nossos prazeres, muitas vezes renunciar a sonhos, vontades, planejamentos para servir ao Senhor. Você e eu fomos escolhidos para sermos servos. E se somos servos, nós temos que servir. E servir a Deus quer dizer trabalhar em espírito, adorar a Deus em espírito, ou seja, abandonar e mortificar a nossa carne. E falando em mortificar a nossa carne, como é difícil, né, meu amado irmão? Como é difícil negar a si mesmo quando a nossa carne impera, quando nós vivemos na carne, quando nós passamos dia após dia sendo rodeados por tudo aquilo que aos olhos do homem é desejoso, é prazeroso, mas o nosso coração muitas vezes ele se nega a aceitar. O nosso espírito, ele se recua a essas coisas. O espírito e a carne não se unem. E é por isso que nós devemos renunciar. E Cristo aqui no Evangelho de Lucas, ele ensina algo muito importante. E ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, seguir-me, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome sua cruz e siga-me. E aí eu pergunto para você: você tem negado a si mesmo? Você tem colocado sua cruz no ombro por amor do Senhor? Pelo amor do Evangelho? Você tem arregaçado as mangas para servir a Deus em obras? Porque Deus e Cristo ele nos ensina que se nós não fizermos assim, nós não chegaremos no reino dos céus. Se nós não fizermos assim, nós não teremos uma vida em santidade. Se nós não fizermos assim, nós simplesmente estaremos andando em caminhos a passo largo para o inferno. Uma vida de cristão, uma vida com Deus, uma vida de intimidade, é uma vida de renúncia. Eu não posso dizer que eu vivo com Deus e eu caminho no pecado. Eu não consigo controlar a minha carne, eu não tenho o domínio próprio, eu não controlo a mim mesmo, eu não controlo minhas emoções, eu não controlo o que eu falo, eu não controlo o que eu faço. Se eu sou assim, eu não tenho domínio próprio e eu não consegui até aí negar a mim mesmo. Mas Cristo nos ensina que se eu quero seguir a Ele, eu tenho que negar a mim mesmo. Aquilo que eu fazia antes, aquele pecado que eu tanto praticava, eu tenho que negar a ele neste momento. Eu tenho que renunciar a ele, eu tenho que não fazer mais. Isso é negar a si mesmo, é renunciar a si próprio. Eu já vi pessoas importantes, pessoas riquíssimas, famosas, tinham uma vida vantajosa, terrena, terrestre, nadavam em dinheiro e que renunciaram tudo pelo amor do Evangelho. Não é esse tipo de renúncia que eu venho falar com você nesse momento. Mas o que eu venho falar com você é a renúncia espiritual. É quando você tem que deixar de atender os seus próprios desejos e suas próprias vontades para fazer a vontade do Pai que está no céu, para fazer tudo aquilo que Cristo nos ensinou. Eu lembro de Daniel, jovem, 17 anos, levado cativo para a Babilônia. Quando chegou lá,
foi levado para a corte para trabalhar com os eunucos. A ele foi oferecido todo um banquete de manjares que eram oferecidos aos deuses da Babilônia, e ele negou-se a se alimentar das melhores comidas da Babilônia. Ele negou a si próprio aqueles desejos de comer aquelas guloseimas gostosas, aqueles banquetes, aquelas carnes maravilhosas e suculentas, para comer legumes e verduras e frutas, para se alimentar simplesmente de frutas e legumes. Por quê? Porque ele servia a um Deus que não se prostrava à oferta de manjares oferecida a outros deuses. Ele não se prostrava a rituais de outros deuses e outros ídolos, porque ele servia a um Deus que é só a ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então Daniel, ele não se prostrou momento algum a nada que fosse contra o padrão bíblico, mas ele se negou por amor a Deus, por amor à palavra de Deus. Ele se negou e ele se deixou ser dominado pelo Espírito de Deus. Então você e eu hoje, nós temos que viver uma vida de renúncia. Você e eu hoje temos que viver uma vida em santidade. Nós temos que negar os nossos prazeres, a nossa carne. Nós temos que mortificar a nossa carne todos os dias para chegar mais perto de Deus. Irmão, se eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de olhar para a mulher bonita, eu não consigo me controlar, eu não tenho domínio próprio. Negue-se a si mesmo. Você é que tem que começar, tem que surgir de você, tem que vir de dentro de você. Você tem que ter vontade própria para fazer isso, porque Deus, ele deixou o seu Filho aqui para nos ensinar que você e eu temos que negar a nós mesmos se quisermos servir ao Senhor, se quisermos chegar no reino dos céus, se quisermos ser chamados filhos de Deus. Nós temos que tomar a nossa cruz, nós temos que renunciar, ou seja, isso quer dizer que nós temos que sofrer na carne aqui na terra. Nós temos que resistir. A palavra de Deus nos ensina que devemos resistir ao diabo, lá em Tiago 4,7. Resistir ao diabo, resistir às tentações, resistir à provação. Isso é renunciar. Então que a partir de hoje nós venhamos renunciar. Renunciar aos nossos prazeres, renunciar aos nossos desejos, renunciar às nossas vontades, resistir ao pecado, tomar a nossa cruz, seguir a Cristo em nome de Jesus.